Amém, irmãos, que a graça e a paz, podeis assentar, do Senhor esteja com cada um dos irmãos. Para nós, mais uma vez, um privilégio grande de estarmos juntos. Já botei o texto aí para vocês acharem. Eu gosto de trabalhar assim porque facilita, a gente mentaliza, a gente grava, a gente guarda. E eu, nos últimos dias, tenho tido algumas experiências interessantes. E ontem foi uma experiência muito especial quando eu estive ali no Congresso de Homens, na Igreja Nova Vida do Colubandê. Como Deus usou aqueles homens de Deus para tantos homens que ali estavam. Ano passado, quando eu fui, nós tínhamos uma média ali de 700 homens. Só homem, não tinha mulher, só homem. Ontem tinha um pouco menos, porque aconteceu um acidente na estrada e algumas pessoas ficaram impossibilitadas de chegar no local. Mas eu entendo que foi bênção de Deus para a vida de quem ali estava. Porque Deus falou de uma forma tão especial para nós sobre o tema Aviva Homens. Porque nós temos visto nos últimos dias que os homens, principalmente, têm se esfriado cada vez mais. Isso é uma realidade. E eu vou compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração acerca desse texto. E foi confirmação que o pastor lá pregou nesse texto, né? E eu entendo que Deus faz tudo conforme Ele quer. Então serviu para enriquecer ainda mais o que nós queríamos estar compartilhando com cada um de vocês nesta noite. E o texto de 1 Reis, capítulo 19, é um pouco longo, eu não costumo ler textos longos, mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesse texto, porque nós vamos extrair algumas lições preciosas para nós nessa noite. Diz o texto assim: Elias no Monte Horebe. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã e a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo do Senhor tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho que te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos,
porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passa o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicílio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. O texto ele é profundo, tem muita coisa para a gente ver aqui hoje. Eu não sei se 5 horas vai ser o suficiente, né? Mas eu prometo que eu vou ser breve. Prometo que eu vou ser breve. Vamos curvar as nossas cabeças mais uma vez? Senhor Deus, aqui está a tua palavra. Torna-nos, cada um de nós, sensível à tua voz, sensível à ação do teu Santo Espírito, e fala conosco mais uma vez neste dia. Fala, Senhor, ao coração da tua igreja. Fala ao nosso coração mais uma vez, Senhor. E que, ó Deus, o que o Senhor quiser, tenha total liberdade de fazer nesta noite. Sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu antes de botar ali o tema para a gente pensar, eu queria trazer algumas coisas à sua memória. Queria que você pensasse, refletisse, lembrasse de algumas coisas que uns aqui talvez não tenham vivido, mas outros com certeza viveram. Há mais ou menos uns 30 anos atrás, 30, 35 anos, para outros um pouco mais, a gente tinha muitas coisas que hoje, a gente não tinha muitas coisas que hoje a gente tem. Muitas facilidades que hoje a gente tem, né? Eu me lembro, e é isso que eu gostaria de trazer, a primeira memória para a gente, é que quando o papai, os meus avós, a família, né, se juntava, o meu avô e meu pai, eles compravam, sabe aquela goiabada de latinha, em lata? Alguém já lembra? Todos lembram? Então, ainda tem, mas você não vê com facilidade as pessoas utilizando. E eu me lembro que a gente comia aquele doce com queijo ou com alguma outra coisa, ou no pão. E aquela latinha que era aberta, depois era a minha avó, meus parentes, ajeitava aquela latinha, amassava as suas beiradas, virava ela, pegava um prego e furava. Fazia vários furos nessa latinha.
E dessa latinha virava um ralador. Hoje a gente vai no supermercado e compra um ralador. Antigamente não era fácil ter um ralador. E você utilizava esse ralador para ralar coco, ralar cenoura, ralar várias coisas que a gente usava no nosso cotidiano. Talvez você não tenha vivido isso. Eu vivi. E essas coisas, quando a gente para refletir, vai trazer à nossa memória coisas que o Senhor nos deu como provisão para as nossas vidas. Em momentos que não era tão fácil as coisas. E é sobre isso que eu quero pensar com vocês nessa noite. Sobre o tema restaurando um homem ferido. Restaurando uma pessoa ferida. Irmãos, quando a gente pega esse texto, a gente vê várias situações ali apresentadas. Várias situações que vão servir para a gente entender o propósito de Deus na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida de uma igreja, na vida de uma comunidade. E muitas das vezes a gente se sente caído, abatido, desanimado, sem poder de reação, mas Deus sempre tem algo novo para fazer com a gente, independente das circunstâncias que a gente esteja vivendo. Irmãos, os dias são difíceis, os dias são maus, as adversidades têm sido muito grandes, mas a gente ainda tem esperança. Quando a gente volta no passado e lembra das coisas que a gente vivia, uma outra coisa que eu me lembro, né? Eu sempre morei ali na Piraquara, teve um tempo que eu morei em Paciência, depois voltei ali para Piraquara. Quando a gente tinha ali a rua Piraquara, quando ela começou a ser asfaltada, a gente pegava, não tinha tanta condução, não tinha tanto carro, sabe o que a gente fazia? A gente pegava uma tábua de madeira, né? Aquela tábua que usa-se para fazer as colunas das casas. Aí arrumava aquelas rodinhas de rolimã, fazia os carrinhos e botava ali e ia. A gente caía, a gente se ralava, a gente se machucava tudo. Às vezes levava uma surra, mas era bom demais viver isso. A adversidade acontecia quando a gente se machucava, mas a gente sempre queria repetir. A gente queria sempre reviver esses momentos. Os que são mais novos hoje, talvez aí com 20 anos, não tenha vivenciado isso, porque já foi uma geração que vem vivenciar outras coisas. Mas quando você lembra dessas coisas, eu me lembro uma outra coisa que a gente fazia muito, é que eu ia para a casa da minha tia Eni, ali no Jardim Novo, lá perto de quem vai subindo para o canal, lá em cima. Ela ela não mora mais porque ela faleceu, mas a casa está lá ainda, meus primos moram lá. E tem o morro. A gente pegava papelão, subia o morro, botava o papelão lá, sentava e descia escorregando. Isso era muito legal, quando a gente não caía no meio dos espinhos. Mas era muito legal. E a gente se juntava com pessoas que a gente não conhecia e desfrutava de momentos assim, maravilhosos, gostosos, e as amizades iam se construindo. Mas, hoje, a gente não pode vivenciar essas coisas. A violência tem causado muita destruição na sociedade. A violência tem causado muita destruição nas vidas das pessoas. E quando eu olho para esse texto, eu vou ver algumas coisas que mexeu com a vida do profeta Elias. A primeira coisa que a gente vê no texto, e eu quero retratar com uma foto que eu peguei, é uma foto de desenho, mas que você vai pensar junto comigo. Essa foto aí.
O que você vê nessa foto? O que você identifica nessa foto? O que você enxerga nessa foto? A primeira coisa que eu enxergo nessa foto é a preocupação de Deus em cuidar de um homem que estava ferido. O profeta estava ferido. O profeta estava sofrendo. O profeta estava caído, destruído, por conta de uma situação chamada medo. Ele estava com medo. Olha o que o texto diz. Versículo 1 e 2. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. O profeta matou quantos homens? Quantos profetas? 100? 200? 300? Hã? Quantos eram os profetas? Volta lá no capítulo 18, que você vai ver quantos eram esses profetas. Não. Capítulo 18, a partir do versículo 20, você vai encontrar aí a narrativa de Elias enfrentando os profetas de Baal. E ali está escrito no versículo 22, então disse Elias ao povo, só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Esse homem, ele peleja com esses 450 homens, e a Bíblia diz que ele os mata. Ele os mata. Mas agora a situação se inverte. No versículo 2 vai dizer assim, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Cada um deles quem? Os profetas. Jezabel se levanta como vingança para com o profeta, para contra o homem de Deus. E o texto diz que o homem teve medo. A palavra de Deus diz que esse profeta teve medo. Irmão, eu e você, carnais como somos, estamos sujeitos a essas condições. A ter medo, a sermos frágeis. Pense nisso. Quando a gente olha para nós como igreja, a gente vai ver que às vezes a gente se sente numa fragilidade tremenda. A gente vai se ver numa condição totalmente recuada diante das circunstâncias que o mundo tem se apresentado diante de nós. E a gente se sente fragilizado, às vezes com medo. E isso não é só para o profeta, é para nós. E quando eu olho para essa foto, eu vou enxergar, que é o que o versículo 4 traz para nós, que ele vai e foge. No versículo 3, ele vai e foge. No versículo 4 diz assim, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. O zimbro é uma árvore. Ele se assentou naquele zimbro porque ele já havia caminhado bastante e ele estava cansado. E o texto vai dizer que ele ficou tão cansado que ele dormiu. Adormeceu ali debaixo daquela árvore. Talvez porque ele estava no deserto, aquele calor forte fez com que ele se cansasse tanto, talvez ele não tivesse levado água, não tivesse feito nada, com tanto medo que ele estava de perder a sua vida, ele se afastou, ele fugiu.
E eu poderia fazer um paralelo aqui de um outro homem que fugiu não por medo, mas porque ele não tinha a convicção de ir fazer o ide do Senhor, que foi Jonas. Já falei sobre ele aqui uma vez. Mas Elias teve medo. Irmãos, eu e você podemos ter medo. Nós podemos passar por situações de medo. Estamos sujeitos a isso. Elias não era super-homem. Elias não tinha força com ele. Quem gosta de ver filmes aí, como eu gosto, né? Ele não tinha o poder na sua mão. O poder estava sobre ele. Mas ele ainda não tinha entendido isso. E a gente vai ver alguns aspectos. Quando ele chega embaixo do zimbro e ele dorme, quem aparece é o anjo do Senhor. O anjo do Senhor aparece para Elias, para ver como Deus cuida de nós. O seu cuidado. A preocupação de Deus com o homem que era o seu servo, que estava amedrontado. E é sobre isso que eu quero refletir, né? Se quero ser restaurado, preciso viver nos princípios de Deus. E eu queria ver bem rapidamente com os irmãos 3 princípios que o texto traz para a gente pensar, para a gente refletir diante dessas circunstâncias. Eu preciso entender que a atitude, ela precisa começar em mim. A atitude, ela tem que ser minha. A atitude, ela precisa ser vivenciada por mim. Claro que Deus vai agir sobre isso. Entra o agir sobrenatural de Deus na nossa vida. E os 3 princípios de Deus são simples, mas que a gente precisa pensar com muito cuidado e refletir. Primeiro princípio. A obra de Deus é sempre um desafio, que é realizada por gente pequena. Quando a gente vê que essa obra é realizada por gente pequena, a gente vai entender que é pessoas que não têm poder, que são pessoas naturais. Quando nós lemos o texto, nós vamos ver que Elias falou que ele desejou a morte. Mas por que ele desejou a morte? Porque ele se sentiu tão frágil, tão pequeno. Mas ele não havia entendido que Deus queria usar ele como uma pequena pessoa. Ele quer usar eu e você com as suas limitações, com as nossas fragilidades, com aquilo que a gente tem aos nossos olhos, às vezes, que a gente acha, eu não tenho nada para oferecer, mas Deus tem algo para oferecer a partir de você. Assim como ele fez com Elias. E a gente vai pensar nisso. Quando eu penso em gente pequena, eu vejo logo essa foto aí. É pequena ou não é? Eu poderia colocar uma outra foto. Eu poderia colocar aqui uma foto de 2 anões. Né? Mas quando a gente fala em gente pequena, a gente pensa logo nas crianças. Porque as crianças são pequenas. E elas são frágeis. E elas não enxergam a dimensão do perigo. E quando a gente reflete e pensa acerca disso, a gente vai entender que independente das consequências, independente das características, e por isso eu voltei no passado para trazer à memória, olha que eu falei de 30 anos. Eu com 30 anos atrás eu teria 27. Né? Mas se eu voltasse mais 20, já seriam 50, eu estaria com 7. Aí eu seria uma criança.
E vivenciei todos aqueles momentos que eu narrei aqui. Da latinha de goiabada, do andar no carrinho de rolimã. Eu me lembro que, às vezes, a gente não tinha condições de ter um carrinho. Sabe como é que a gente fazia carrinho para brincar lá no quintal da minha avó? Que era tudo um terreno enorme. Era um terreno muito grande, né? Onde eu moro, do lado, os 2 terrenos de trás e os outros 2 do lado. Depois o meu avô desmembrou, porque era tipo uma chácara. A gente ficava em volta da mangueira, onde começou a igreja de Piraquara, né, embaixo ali da mangueira, que fazia uma sombra enorme. A congregação começou ali. A gente pegava pedra mesmo, e procurava aquelas pedras mais chatinhas, que tinha uma planície lisa, e fazia dela carrinhos. Aí pegava a terra, molhava, fazia tipo ruas, e ficava brincando. Eu, meus primos, as meninas do outro lado brincando, porque tinha quintal para isso, brincando com as suas bonecas feitas de tecido e enchimento. Quanta coisa boa que a gente viveu. Aí você vê a pureza, a fragilidade que uma criança tem, mas ela tem muita criatividade. Hoje, as crianças de hoje já são mais avançadas. Por quê? Porque a facilidade chegou. Irmãos, eu quero pensar com você que essas coisas, elas acontecem porque o mundo está cada vez mais veloz. Os dias têm sido cada vez mais rápido. O ativismo tem feito que a gente viva numa coisa tão corrida que a gente esquece daquilo que Deus está fazendo por nós. Então, quando a gente pensa que, como pessoas pequenas, sujeitos a falhas, a fragilidade que temos, ainda assim, Deus quer nos usar. Ainda assim, Deus quer fazer de nós algo diferente. O segundo princípio que eu enxergo nesse texto é que nós precisamos aprender a administrar o sucesso de um trabalho com o fracasso de outro. Se eu pegar aqui o texto, nós vamos ver que Acabe, ele conta para Jezabel alguma coisa que aconteceu. E o que aconteceu? Foi uma batalha. Mas eu queria pensar com vocês acerca de sucesso e fracasso. Vamos pensar primeiro no sucesso. No capítulo 17, se você voltar aí na sua Bíblia, você vai enxergar isso aí, ó. Capítulo 17, versículo de 1 a 7. Mas leia apenas o versículo 7. Quem pode ler, por favor, o versículo 7? Elias orou para que não chovesse. O que aconteceu? Não choveu. E os riachos secaram. Quando você vê essa foto, você lembra de como era o quê? O nosso sertão nordestino. O nosso sertão nordestino, ele era árido, muito seco, como isso aqui. E naquela região, a seca, quando ela vinha pesada, forte. Porque era muito calor. E tudo se secou. Não tinha água. E nesse momento, Elias está vivendo o sucesso. Sabe o que acontece? Deus providencia um animal para cuidar dele. Continua, se você ler aí o texto, depois você pode ler em casa,
que Deus providencia um animal. E um animal que aos nossos olhos é desprezível. É comparado, para a gente entender, a um urubu. Que animal é esse? O corvo. Deus providencia um corvo, um animal, uma ave desprezível para cuidar do profeta. Para que o profeta não passasse fome e não passasse sede. O cuidado de Deus no momento de escassez. Um cuidado de Deus no momento de seca. Irmão, se a gente ficar parado e não se voltar para o Senhor, a seca vai continuar, mas a gente não vai vislumbrar o cuidado de Deus. Nesse momento, Elias vê, enxerga o cuidado de Deus para com ele, profeta. E ele vai falar no capítulo 19 que ele se via sozinho, com medo. Ele não enxergou e não vislumbrou o que ele já havia passado lá atrás, antes de sofrer essa ameaça. Antes das vitórias que ele conquistou. E eu quero trazer à tua memória aqui. Nós, como igreja neste local, já passamos por muitas lutas, mas já tivemos grandes vitórias. E nós vamos ter mais, irmãos. Estamos passando novas lutas? Claro que estamos. O povo está com medo, a Covid está voltando. Mas eu vislumbro que o nosso sucesso é provisão de Deus. Entenda isso. A outra foto que eu queria ver com vocês é essa aí. Está ainda aí também no capítulo 17. Quando você vê essa foto, você pensa em quem? Para você entender. Esse homem aqui representa Elias. E essa mulher aqui representa uma viúva. E o texto vai dizer lá que ele chega próximo a ela. Ela estava colhendo lenha para ir para casa, preparar alimento para ela e para o seu filho. O texto diz isso, pode ir lá olhar, se não me engano, está anotado aqui para eu não esquecer. A partir do versículo 9, do capítulo 17. Essa mulher vai pegando suas lenhas para ir para casa e é abordada pelo profeta. E ao chegar à porta da sua casa, ele vira para ela e fala assim: vai lá dentro, prepara para mim um bolo e traga para eu comer. Mas a mulher para ele: ah, meu senhor, não dá não, né? Não tem nada lá na dispensa, a não ser um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, que eu vou fazer um bolo para mim, pequeno, e um bolo pequeno para o meu filho, e depois nós vamos ficar esperando a morte chegar, porque não vai ter mais nada. Vamos passar fome. O texto fala isso claramente. Mas o que Elias faz? Eu vou falar com as minhas palavras, mas você lê aí no texto que você vai entender o que eu vou falar. Minha filha, vai lá. Prepara para mim um bolo. Traz para eu comer. Porque após você preparar, não vai faltar farinha na tua vasilha. E não vai faltar o óleo na tua botija, o azeite. Quando eu enxergo isso, eu vejo mais uma vez o cuidado de Deus com a provisão. Para o profeta? Sim, para o profeta. Mas não só para ele. Para a viúva e para o seu filho. Deus tem cuidado não apenas do profeta. Ele cuida dos seus escolhidos. Daqueles que ele tem algo para realizar na vida. Deus quer cuidar de nós, irmãos. A gente precisa entender isso. A gente precisa se dispor nas mãos de Deus para entender essas coisas.
Ele cuida dessa mulher. E mais um exemplo que o texto traz para nós. Aqui você vai ver. Tá bem? Tá dando para enxergar bem? Opa. O profeta montou um altar, falou para os profetas de Baal, e ainda zombou desses profetas. E esses profetas não conseguiram fazer que... O que estava acontecendo? A seca. Não tinha chuva. A terra estava árida, não dava para plantar, não dava para fazer nada. E eles lá gritaram, se rasgaram, fizeram um monte de coisa, e nada aconteceu. E Elias pede que aumentasse o número de lenha, fizesse em volta do altar uma vala e enchesse ali de água. E ele ora ao Deus dos céus. E Deus derrama ali o seu fogo e consome tudo que estava no altar e ainda toda aquela água. Irmão, esse homem estava vivendo sucesso, estava no auge, no topo, me permita usar essa palavra, no topo da fama. Ele era o homem da evidência. Ele era o homem que o que ele pedia a Deus, ele via acontecer, porque Deus estava com ele. A Bíblia diz que ele estava andando com Deus o tempo todo. E nós, como pequeninos que somos, voltando ao exemplo anterior, somos como ele, Elias, sujeito a falhas. E Deus pode nos usar também. Deus quer nos usar também. Mas, diante do sucesso, diante de todas essas evidências, agora a gente chega no capítulo 19, no versículo 2, levanta-se uma mulher, Jezabel, e afronta o profeta. E o texto diz que essa afronta fez com que ele tivesse medo. Ele balançou, ele tremeu, ele se acovardou, ele recuou em vez de prosseguir. Mas ele recuou porque ele teve medo, e eu e você podemos passar por isso. Porque nós somos homens falhos. Não somos super-homens ou mulheres maravilhas, não somos. Como apresenta aí os desenhos, os filmes. Não somos nenhum ser especial. Somos dotados de fragilidades, de momentos de queda. Mas que mesmo assim, Deus conta conosco. Mesmo assim, Deus conta conosco. E ele vai viver agora o momento do fracasso. O momento da fragilidade. Aos seus olhos ele estava derrotado. O que diz o texto? Versículo 19. Capítulo 19. Versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. O medo era tanto que ele pede, ele suplica a Deus pela morte. Eu não sei se já aconteceu com você, mas alguns anos atrás eu desejei morrer, porque eu não via nada de Deus na minha vida.
com 19 anos, eu desejei morrer, porque 18 anos, eu não via a ação de Deus na minha vida, estava afastado da igreja. Mas Deus tem sempre algo para fazer nas horas das adversidades. Nas horas da adversidade, Deus levanta um momento para tocar em nós. Porque o seu agir é tremendo. E Ele não olha para a gente como super-heróis. Ele olha para a gente como pessoas frágeis, incapazes, mas que mesmo assim Ele quer usar. E Ele vai usar. Em toda essa fragilidade de Elias, ele fala para o próprio Deus, Senhor, que ele tinha essa intimidade com Deus. Na sua fragilidade, ele ainda assim tinha intimidade com Deus. E ele deseja a morte. E o texto vai dizer que ele vai, o cansaço o toma, ele deita ali embaixo daquela árvore e dorme. Aí a gente lembra da primeira foto que eu mostrei? O texto vai falar que o anjo do Senhor vem ao seu encontro. E o que o anjo faz? Começa a cuidar dele. E é a terceira lição para a gente pensar aqui. Não desanime ao encontrar oposição no trabalho do Senhor. Irmão, oposição vão vir sempre. Nós vimos aqui oposição de quem agora? No texto. No texto que se apresenta para nós, tem uma oposição. Mas se a gente pegar o capítulo 18, deixa eu ver se é 18 mesmo. O capítulo 18, ou melhor, capítulo 17, a partir do versículo 17, quem pode ler o versículo 17 e o versículo 18? Só voltar 2 folhinhas aí que você encontra o texto. Adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: Que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? A própria viúva, que ele havia abençoado no início do texto, passou um tempo, ela vem como oposição a ele, porque ela vai pegar de frente com o homem de Deus. A pessoa que o profeta abençoa, ela vira oposição a ele. Por isso que a gente não deve desanimar ao encontrar oposição no trabalho do Senhor. Ele estava trabalhando. Ele estava desenvolvendo o seu ministério. E após ele realizar um milagre, a partir dele, quando Deus usa ele para agir na vida daquela mulher, fazendo com que não falte a farinha e não faltasse o azeite para que ela pudesse ter comida todos os dias para alimentar o seu filho, e a ela também, agora essa criança fica doente, passa-se um tempo e vem a óbito. Morre. E ela se levanta para o profeta: tu veio aqui e trouxe a morte para o meu filho? Não está escrito ali, mas a gente pode pensar e conjecturar da seguinte forma: ela poderia falar assim, era melhor eu ter comido lá aquele bolo que eu ia fazer com azeite e morria logo eu e ele. Mas não, quem morreu foi o meu filho. O texto vai fazer a gente refletir nisso. Porque o texto ele é rico. Ele vai preencher esse vazio que agora está no coração da mulher. E volta o homem de Deus a viver um momento de sucesso. Se a gente continuar lendo, nós vamos ver que ele pede para ela ficar calma e ele vai, ora por aquela criança. Se deita sobre essa criança e ela volta à vida.
O milagre de Deus, ainda diante das oposições, está presente na vida do profeta. Irmãos, diante das oposições, o milagre de Deus ainda está presente para nós como igreja. As oposições vão acontecer sempre. Por quê? Porque é propósito de Deus para que nós sejamos aperfeiçoados. A gente precisa ser aperfeiçoado. E para a gente ser aperfeiçoado, a gente precisa sofrer retaliações. A gente precisa sofrer lutas. A gente precisa enfrentar batalhas. Às vezes vamos ter alguma perda, mas lá na frente a vitória é certa. Creia nisso, irmão. Entenda isso. Mas não desanime. É claro, é fato que nós podemos desanimar. O profeta aqui, ele está vivendo um momento de desânimo. Porque ele agora está fugindo. Mas aí o anjo vem e conversa com ele. Toca nele e fala assim: ei, versículo 7, ou melhor, versículo 5 e 6. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e disse: levanta-te e come. Deus começou a agir com provisão na vida do profeta. Por quê? Porque ele estava fragilizado. Ele estava sem forças. E quando o anjo fala para ele, para a gente entender, não é uma comida qualquer que o anjo está dando para ele. É uma comida que vem dos céus. É um alimento que vem do próprio Deus para nós. Por isso que a palavra de Deus é tão tremenda para nós. O alimento do Senhor para nós, ele é tão tremendo. Então creia. Aquilo que você ainda não enxergou, Deus vai te mostrar como a tua vitória. Eu creio nisso, irmãos. Porque isso aconteceu comigo. Eu fiquei 20 anos trabalhando num setor e que todo ano o meu contrato mudava e ficava naquele desespero. Os irmãos lembram aqui que eu ficava: pô, será que vão renovar? Será que eu vou continuar? Já são 23 anos. E esses últimos 3 anos, 2 anos, aliás, foram 21 anos, eu saí de uma condição de contratado para efetivo do maior sistema de empresas do Brasil. Foi a ação de Deus. Mas eu passei por situações difíceis. Mas eu vi a boa e poderosa mão do Senhor na minha vida. Na vida da minha família. O cuidado de Deus. Deus sempre agiu com provisão. Assim como Ele fez com o profeta. Ele vai fazer conosco. Ele tem algo para nós. Ele não esqueceu de nós. E Ele vai agir na nossa vida. Eu não sei o que você tem pedido a Deus. Eu sei o que eu peço. Mas o seu íntimo, a intimidade tua com o Senhor, creia que Ele vai agir. O tempo é dele, não é meu. Mas Ele vai agir na hora certa. Porque Ele tem algo para nós. Creia nisso. Ele agiu assim na vida do profeta. Elias viveu agora uma outra adversidade, que foi a ameaça de Jezabel. E essa ameaça, ela era mais forte, porque ela vinha com a questão da oposição de levar ele à sua morte. Ela falou para ele: o que você fez lá com os meus profetas, eu vou fazer com você. Eu vou te matar. Em outras palavras, o texto é claro. Ela estava falando isso. Eu vou levar você à morte. Vai ser igual o que você fez com eles. Mas, queridos, quando Deus está no negócio, toda oposição cai diante do Senhor. O texto vai falar sobre isso. Que ele seguiu com a sua fuga
Deus cuidou do profeta. Deus alimentando o profeta e dando a ele o descanso que ele precisava para entender o que ele ia fazer com ele. Irmãos, Deus cuida do profeta de uma forma para ele entender que era o sobrenatural de Deus na vida dele. Irmãos, muitas das vezes a gente não vê o sobrenatural de Deus porque a gente não se aproxima de Deus. Mas quando a gente se aproxima de Deus, às vezes aos olhos dos outros, o sobrenatural de Deus, para mim, ele vem de uma forma, mas para você vem de outra. É naquilo que você menos espera, mas é naquilo que você mais precisa que Deus vai agir. É assim que Deus faz. E esse homem vai, come, bebe e dorme novamente. Aí no versículo 7. Voltou segunda vez o anjo, tocou-lhe e disse: levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Por que o anjo fala que esse caminho seria longo? Pensa comigo. Ele estava fugindo. E ele agora vai, anda, quanto tempo? 40 dias e 40 noites. O caminho foi longo. Muito longo. Aí vamos pensar num paralelo aqui para a gente entender o agir de Deus. Antes do povo de Deus assumir a terra prometida, esse povo passou 40 anos andando em círculo. Se você pegar lá o mapa da região onde o povo de Israel ficou caminhando, eles caminhariam no máximo uma semana para chegar ao local que eles tinham que chegar. Mas eles andaram em círculos durante 40 anos para que Deus tratasse a vida de cada um deles. Deus providenciou 40 dias e 40 noites para tratar com o profeta. E ele chega no Monte Horebe, traduzindo Monte de Deus. E ele vai para uma caverna. E ali ele fica. E Deus chama ele, vem para fora. Deus fala com ele. Deus mostrou para ele o seu cuidado. E já caminhando para finalizar, Deus mostra alguns detalhes para o profeta. Primeiro, acontece um tremendo... O que diz o texto? A gente leu, vento muito forte. Às vezes, quando tem um vento aí um pouco mais forte, a gente fica logo preocupado. Será que vai levar o meu telhado? Será que... Né? A gente já viu aí casas que ficaram destelhadas por causa de um determinado vendaval que acontece. Mas o texto diz que o vento era muito forte. Mas o Senhor não estava no vento. Segundo, veio um forte terremoto. O medo dele deve ter sido aflorado ainda mais. Por quê? Ele estava numa caverna. Se acontece um terremoto, o que poderia acontecer com ele? As pedras caírem e ele iria morrer. Isso é conjecturando. O que é conjecturar? É pensar, imaginar no que poderia ter acontecido. Mas Deus mostra para ele o seu cuidado. E nada acontece. Mas Deus não estava no terremoto. E vem mais uma terceira coisa. Um fogo muito forte. Mas Deus não estava no fogo. Para Deus falar conosco, Ele não precisa de agitações. Para Deus falar conosco,
ele não precisa fazer alaridos. Mas para Deus falar conosco, diz o texto, que ele veio numa brisa suave, num cicílio suave, ou seja, num vento bem suave. Para a gente entender, usando as nossas palavras, é que como se Deus viesse acariciando o profeta, para mostrar o seu cuidado. E Deus estava ali. Deus providencia os meios para falar com o profeta. E Deus fala de uma forma tão profunda com o profeta, que levou esse profeta a ser reanimado. Deus traz novo ânimo ao profeta. E aí Deus vira para ele e fala assim: vai lá, volta, toma o caminho de volta, vai lá e unge os reis que eu quero que você unja, que é com eles que você vai vencer essa batalha. E o profeta foi vitorioso. E ali Deus já estava preparando também o caminho de um outro, o seu sucessor. O texto vai falar de quem? De Eliseu. Quem não fosse com o primeiro, cairia na mão do segundo. Se não fosse na mão do segundo, cairia na mão do terceiro, que era o ungido de Deus como sucessor de Elias. Então, irmãos, que nessa noite, essas 3 lições, esses 3 princípios, ele sirva para o nosso crescimento, a partir dos ensinamentos que Deus traz para o profeta. Se ele traz para o profeta, é porque ele vai tratar com a gente também. Porque nós somos os seus escolhidos. Se nós não fôssemos os seus escolhidos, nós não estaríamos aqui. Eu vou pedir à equipe para vir aqui, para a gente cantar um louvor juntos. Mas eu queria que você, pode tirar, Edson, bota a letra aí, para a gente pensar. Saiba de uma coisa, ninguém precisa se reconhecer. Ninguém precisa saber quem você é. Só quem precisa te conhecer é o Senhor. E ninguém mais que o Senhor te conhece melhor. O Senhor te conhece muito profundamente. O Senhor conhece o teu interior. O Senhor conhece as suas mazelas. O Senhor conhece as suas deficiências. O Senhor conhece aquilo que é frágil em você, mas o Senhor conhece aquilo que tem valor em você. E é nessas áreas que Ele vai agir, porque a graça do Senhor nos basta. Vamos ficar de pé? Vamos louvar ao Senhor com este cântico.